Olá, boa noite, amigos, amigas do Reflexões Psiquiatras. Eis-me de volta depois do Covid e sobrevivi felizmente a esse Covid, esse malvado aí, graças à vacina, né? Ana Luísa, você está melhor? Bom, nós vamos falar de Semana de Arte Moderna. Eu vou colocar duas coisas aqui para vocês conhecerem. Estamos esperando a Carolina Casarim. Eu vou colocar para vocês aqui uma coisa que é o Caetano cantando um trecho de Oswald de Andrade. Vamos ver se vocês ouvem. No pão de açúcar de cada dia, dai o Senhor a poesia de cada dia. No pão de açúcar. No pão de açúcar. Então, esse trechinho. Dai o Senhor a poesia de cada. Caetano Veloso cantando Pão Escapulário, que tem um pedacinho. Poema do Oswald de Andrade, que eu aprendi que é Oswald com a nossa convidada de hoje. E aqui eu vou colocar algo da Semana de Arte Moderna, Heitor Villa-Lobos, a Sonata para Cello número 2, tocada pelo Antônio Menezes no cello, Poesia de Cada Dia. É isso aí, né? Então, a Semana de Arte Moderna teve a presença de Villa-Lobos, e acho que nossa convidada não chegou ainda. É ainda muito influenciado por Debussy. Eu acho que a Carolina não chegou ainda. Chegou, Carol? Me dá um oi. Você sabe que eu tenho dificuldades. Olá, Fê, eu não vou falar do nefasto hoje. Pode deixar. Eu estou ouvindo aqui com vocês a Cello Sonata número 2 de Villa-Lobos. Por enquanto o piano, e daqui a pouco entra o Antônio Menezes no cello. Dá para ouvir? A Carolina chegou. Bom, esse é Antônio Menezes no cello tocando Villa-Lobos. Bom, vamos chamar a nossa super convidada hoje, a Carol Casarim. Chegou. Vem ela aí, dá um show para mim, que eu aprendi muito com ela esses dias aí. Tô até emocionado de estar recebendo você. Oi. Tudo bem? Tudo. E você? Tudo bem? Ó, meu livro de cabeceira esses dias. Que bom. Estou apaixonado pelo seu livro. Que ótimo. Que maravilha. Obrigada. Muito Carol, olha, que coisa mais bonita, essa transdisciplinaridade que você traz para a gente com esse livro. Que coisa mais linda, viu? Muito obrigado por você ter topado vir aqui conversar comigo. Nós não nos conhecemos e você foi muito delicada desde o início em aceitar que a gente pudesse conversar sobre o seu livro, né? Imagina, eu que agradeço o convite. Estou adorando isso tudo. Olha, Carolina Casarim graduou-se em Letras, mestrado na UFRJ. Você tem um doutorado em artes visuais, você dá cursos de história do vestuário. Eu sei que você teve uma bolsa da CAPES para isso, né? Fui dar uma olhada no teu Lattes. Então, você podia dizer para a gente o seguinte. Conta para nós, você que é carioca, conta para nós o seu percurso até aqui e depois a gente fala da ideia do livro, se você quiser juntar as duas coisas. Tá ótimo. Você está me ouvindo bem, né?
Eu tô. Pessoal, tá ouvindo a Carol bem? Tá ótimo. Bom, na verdade eu sou alagoana, né? Eu nasci em Alagoas, mas nasci em Maceió, mas vim para o Rio com 2 anos de idade. Então sou praticamente carioca, mas nasci lá. E sempre gostei muito de ler. É, os livros sempre tiveram presente na minha vida. E no ensino médio, por volta assim, do segundo ano do ensino médio, eu decidi que eu ia fazer letras. E aí fiz letras, entrei na UFRJ, na Federal aqui do Rio de Janeiro. Fiz português e literaturas, né? Que enfim, não fiz nenhuma outra língua, né? Me especializei em literaturas de língua portuguesa, literatura portuguesa, brasileira e africana. E depois já engatei o mestrado direto. Fiz um mestrado em literatura portuguesa, porque tive excelentes professoras de literatura portuguesa na graduação. Também muito ótimos professores de literatura brasileira, o Canaã Ferraz, por exemplo, foi Antônio Carlos Sequim, foram meus professores. Mas tive professoras muito marcantes na minha vida de literatura portuguesa, a professora Teresa Cerdeira, a professora Mônica Figueiredo. E aí emendei um mestrado sobre Hélder Macedo, sobre um livro de poesia. O Hélder Macedo é um professor do King's College, em português. Na verdade, ele não é português. Ele nasceu, se eu não me engano, na África do Sul, mas de família portuguesa. E ele é um excelente ensaísta, especialista em Camões, e também escreve romances e livros de poesia. E ele tem um livro de poema muito bonito, que é de 77, que é logo depois da Revolução dos Cravos, que se chama O Lago Bloqueado. E aí eu fiz uma dissertação de mestrado sobre esse livro, mas já no meio do mestrado já não estava mais fazendo muito sentido para mim aquilo. Alguma coisa não estava encaixando. Mas terminei o mestrado e aí comecei a trabalhar na vida, né, para além do mundo acadêmico. Trabalhei numa editora, na editora Língua Geral, que foi uma editora excelente aqui do Rio de Janeiro, que só publicava livros de literatura em língua portuguesa. E trabalhei com o Eduardo Coelho, que depois foi meu marido, hoje em dia é meu amigo, é professor de É literatura. bom, né? Assim é bom, né? É, É. sim, é ótimo. E aí, na língua geral, eu aprendi a profissão de edição, sabe? Eu aprendi essa profissão na prática com o Eduardo, foi muito importante para mim. O Ramon está aí assistindo a live, Ramon Melo, foi um dos primeiros livros que eu editei na língua geral. Um livro chamado Vinis Mofados, um grande poeta, meu amigo querido. Bom, aí depois da língua geral eu fui trabalhar numa produtora e aí eu comecei assim a entender que havia a profissão de figurinista. E aí me matriculei no Senai CETICT, que é uma faculdade de moda aqui no Rio, para fazer figurino. Mas logo no início, assim, no primeiro semestre, eu assisti uma palestra com duas figurinistas muito importantes, a Carmen Luz e a Emília Duncan, e comecei a trabalhar já, tanto com a Carmen como com a Emília. E aí eu acabei não concluindo o Senai, fui trabalhar, fiz figurino na Companhia Étnica de Dança com a Emília, com a Emília não, com a Carmen Luz, desculpa. Depois fui trabalhar com a Emília e enfim, trabalhei um pouco no cinema, sempre fazendo pesquisa voltada mais para a parte da pesquisa de figurino. E aí surgiu uma vaga para dar aula de português no Senai CETICT, isso em 2013, no final de 2012, na verdade. E aí eu me candidatei para dar aula, porque estava
precisando de um emprego mais formal, enfim. CLT não faz mal a ninguém, né? Uma CLTzinha não faz mal a ninguém. Vamos cortar isso, hein? Vamos cortar, estão cortando. Pois é. Vamos ver se a gente consegue reverter isso em outubro. Isso. Outubro é nós. Outubro é nós. E aí eu fui contratada, então, fiz um processo seletivo, fui aprovada, fui contratada no Senai CETICT para dar aula de português. Mas logo antes de começar o semestre, o coordenador do curso de moda me ligou e falou: nossa, estou vendo aqui seu currículo, você não quer dar aula de teoria da moda? Eu falei: quero. Eu nunca tinha dado aula de teoria da moda, mas eu falei: lógico, quero. E aí eu comecei a estudar pra caramba, assim, correr muito atrás, lendo tudo. E aí era engraçado, porque, na verdade, eu sempre me interessei pelo assunto moda e roupa. E tem uma coisa interessante também que a Carmen Luz fez, a figurinista e coreógrafa, diretora, uma super artista que eu amo de paixão, ela tinha feito letras. Muitas figurinistas tinham feito letras e eu comecei a perceber que havia uma relação muito próxima entre uma carreira e outra, assim, um pouco impensada para mim naquele momento, mas a coisa começou a fazer sentido ali. E aí eu comecei a dar aula de teoria da moda, e no Senai CETICT eu dava aula de teoria da moda, dava aula de indumentária brasileira, dava aula de português, dava aula de comunicação oral escrita, dava aula de história da indumentária, dava aula de tudo. Foi uma super escola, foi uma formação muito importante para mim, na prática. E aí chegou um momento que eu falei, bom, agora eu tenho que fazer um doutorado, porque eu tenho que burocratizar, eu tenho que legitimar esse meu saber. Porque no fundo, eu sou uma professora formada em letras, uma figurinista, mas dando aula de moda. Então, eu preciso, né, assim, de um papel. Porque as estruturas acadêmicas funcionam muito nessa base, né? É isso, né? E aí eu comecei a procurar onde que eu poderia, então, fazer um doutorado. E, na verdade, eu comecei a procurar quem poderia me orientar no meu projeto. Houve um momento em que eu até pensei em fazer um doutorado em literatura portuguesa, porque como eu tinha o mestrado em literatura portuguesa, para mim seria mais fácil. Eu amo literatura do século XIX, eu sou tarada dos maias. Aí saiu um livro. Eu ia fazer um doutorado sobre os maias e a moda ali, enfim. Mas depois isso perdeu um pouco sentido para mim, até que eu encontrei a foto da Tarsila. A foto da Tarsila vestida. Tá. Escuta, Ah, conhece um livro do Henry James que chama Pelos Olhos de Maisie? eu conheço Henry James, mas não conheço esse livro. Aliás, Maisie é o nome da minha mãe. Pronto, é por isso que eu estou dizendo. Entrou alguém chamado Maisie Casarim e eu falei assim, peraí, isso tem a ver com Henry James, Pelos Olhos de Maisie, né? E tem alguém aqui que é Casarim Pedro. Que é Casarim Pedro? É meu irmão, que é Tá ator. vendo? A família tá toda aqui, a família tá toda. Maisie, ela mandou um monte de coraçõezinhos, parabéns pela filha. Agora, a sua mãe não falou para você coisas do tipo: minha filha, não vai fazer letras, você vai morrer de fome. Você vai trabalhar com o quê fazendo letras? Ela falou isso para você? Não, meu pai falou, mas o meu pai tinha a ilusão de que eu ia ser diplomata. Tá certo. Tá Entendeu? certo. É a praia, né? Oi? Ó a Maisie aí, dona Maisie fazendo assim para você. A Tá? minha mãe é maravilhosa. Minha mãe é capricorniana e fez química, mas foi funcionária do Banco do Brasil a vida inteira. Então, ela sempre deixou a gente muito livre para escolher o que a gente queria. O meu pai era mais Caxias nesse sentido.
Tá. Você sabe que eu algumas vezes já fui convidado, estive aí na UFRJ, na Praia Vermelha, para dar aula na psiquiatria na UFRJ, mas a gente cada vez mais tem gente muito legal vindo aqui falar da UFRJ. Tem grandes amigos como Alberto Pucheu, que você deve conhecer daí, né? A Aline Alves, que falou de Saramago, a Tatiana Gandelman, que falou de Primo Levi, você deve conhecer, que é dessa sua turma maravilhosa. Aí você começou a falar assim, como é que veio a ideia dessa coisa linda? Como é que veio essa ideia? A ideia veio assim, eu estava me preparando para dar uma aula de indumentária brasileira, década de 20, procurando material na internet e encontrei a foto da Tarsila vestida, essa foto, vestida com esse vestido xadrez, que é uma espécie de materialização do verso Caipirinha vestida por Poirret, do Oswald de Andrade. E quando eu olhei essa foto, desde o início me chamou a atenção, porque sempre me pareceu que tinha alguma coisa fora do lugar, fazendo referência direta ao ensaio do Robert Schwartz sobre a literatura do Machado de Assis, As Ideias Fora do Lugar. Nessa tensão da constituição da cultura brasileira com o assombro, né, ou a assombração da cópia, né, que nos persegue. E aí essa foto, e ao mesmo tempo, esse talvez seja um vestido do Poirret. E aí eu comecei a ler um pouco mais sobre a Tarsila, e aí comecei a ver que a presença da moda era muito importante na constituição, né, na consolidação da figura da Tarsila como artista. E comecei a prestar atenção no que se dizia sobre o Paul Poiret. E aí aquilo começou a me incomodar, porque na década de 20, o Paul Poiret, ele não era mais um costureiro da moda mais avançada, como diz a Araci Amaral, né, no ensaio sobre a Tarsila. Ao contrário, ele já ocupava uma posição na França até um pouco démodé. E aí, eu fui ler, você fala do Paul Poiret, parece que o ápice dele foi antes da Primeira Guerra. Depois, na Primeira Guerra, quando ele voltou, ele já era meio démodé, que acho que é o termo que você usa no seu livro, não é? É assim, eu acho que é um pouco... É importante a gente estabelecer os parâmetros para dizer por que eu estou dizendo que ele é démodé, né? Se a gente pensa no sentido de modernização da moda feminina na década de 20, e quais eram os elementos que imprimiam uma imagem de mulher moderna para a roupa de luxo na década de 20, né? Uma economia de adereços, cores neutras, menos volume, roupas que privilegiassem a mobilidade, o movimento, que dessem a ideia de uma mulher ativa, sabe? Não necessariamente uma mulher que trabalha, porque a gente ainda está falando de uma norma da elite ainda bastante conservadora, né? Mas de uma mulher ativa, que tem compromissos, que tem almoços, que vai às exposições, que eventualmente anda de carro, pratica tênis, enfim. São atividades que a mulher conquista depois da Primeira Guerra Mundial. Então, nesse sentido, se a gente pensa nesse quadro, as roupas do Poiret podem ser compreendidas como démodé, entendem? Por outro lado... Desculpe, a gente está falando do Poiret sem que as pessoas entendam o que tem a ver o Poiret com essa história, né? A gente acha que tem que começar... Eu vou fazer uma confissão para você. Quando eu vi o teu livro, aliás, a capa é divina, né? Quem fez a capa... Né, Raul Loureiro. Hã? Raul Loureiro é o designer da capa. Eu vi a capa e aí eu vou te confessar a minha suprema ignorância. Eu vi a capa, falei assim, puxa, eu não vou entender nada disso. Ela vai discutir roupa, ela vai discutir modelo, vai discutir manequim, vai... Eu falei, não vou entender nada disso. Aí a Adriana Monteiro, que você conhece, que é jornalista,
ela me disse, não, tem que ler esse livro, né, da Carolina. E aí, eu fiquei apaixonado pelo seu livro, porque você faz toda... É por isso que eu falei de transdisciplinaridade, porque você faz todo um apanhado histórico, você coloca a gente no meio disso, né? Então, vamos começar. Você faz uma introdução, antes de falar do Poirret, senão às vezes as pessoas não vão entender. Você faz uma introdução da vida do Oswald, que eu aprendi com você, que é Oswald, da Tarsila, né? E por que a questão da moda passa a ser importante para esse casal Tarcivaldi, não é assim que fala? Tarcivaldi. Por que que é? Bom, é importante porque, primeiro que a aparência é muito importante para a figura do artista no início do século XX, né? Para a consolidação da figura do artista moderno. A importância da aparência vem com a arte moderna no início do século XX. Isso é uma coisa que a gente pode dizer que, se a gente pensa, por exemplo, na arte da performance, na década de 60, 70, a gente entende a centralidade que tem o corpo do artista, né? Na arte moderna e depois na arte contemporânea. Então, eles tinham já essa consciência, o casal Tarcivaldi tinha essa consciência, principalmente o Oswald, isso é muito interessante. O Oswald, ele era um sujeito que lidava muito bem com o fato de chamar a atenção, sabe? Inclusive, ele gostava disso. Ele gostava de provocar, não só na sua literatura, mas também no seu modo de vestir, no seu modo de ser. Então, o Oswald e a Tarsila também tinham muita consciência da importância da aparência e da moda, tá? Para afirmar o seu lugar de artista. Nas tensões que atravessaram o modernismo brasileiro, né? Assim, na disputa em torno da arte moderna no Brasil, no primeiro modernismo, né? O fato deles usarem alta costura francesa foi fundamental para eles, digamos assim, terem autoridade para afirmar a arte moderna que eles estavam propondo naquele momento. Eu acho que a gente pode dizer que a moda, para o modernismo brasileiro, ou para Tarsila e Oswald especialmente, né, sem fazer generalizações aqui, ela teve duas funções muito importantes. Por um lado, essa que eu acabei de dizer, quer dizer, eles tinham muito essa consciência da importância da alta costura, da roupa de luxo, né, como um carimbo do bom gosto entre os seus pares, tá? Por mais que a gente saiba que o Poirret já não era mais a última Coca-Cola do deserto em termos de moda feminina de vanguarda. Tá. Mas isso nem eles sabiam naquele momento, né? Quer dizer, eu acho que é importante... Aí é Pierre Bourdieu na veia, né? A minha orientadora... Depois eu gostaria de dizer como é que eu fui parar na Escola de Belas Artes da UFRJ. Foi por conta da minha orientadora, a professora Maria Cristina Volpe. E, na verdade, eu não escolhi a EBA, eu escolhi a Volpe, né? E ela é professora da EBA. E ela, desde o início, falou, Carolina, é uma questão... essa questão né, da equivalência, quer dizer, o Poirret ocupava um lugar para o Brasil que já era uma posição social muito diferente do que ele ocupava na França, né? Então, essa comparação social é imprescindível a gente deixar clara aqui. Mas, então, por um lado, né, a Tarsila e o Oswald usaram a roupa de luxo, a alta costura francesa, para afirmar, né, para ajudar a afirmar os seus lugares de artistas modernos e brasileiros. Por outro lado, eles souberam usar a moda, inserindo a alta costura francesa no vocabulário da estética modernista brasileira, especialmente pau-brasil. E aí, eu acho que eles foram muito sagazes nisso. A minha primeira hipótese, eu tive bolsa da CAPES, como você falou, e eu tive, inclusive, bolsa sanduíche. Se eu não tivesse tido a bolsa sanduíche,
esse livro que a gente gosta tanto aqui, ele não teria sido possível ser realizado, porque foi a minha hipótese inicial era uma hipótese equivocada, porque a minha hipótese inicial era que eles tivessem participado da produção desse vestido, que eles tivessem participado da criação do vestido. E isso não é verdade. Isso não é verdade. Deixa eu te perguntar, nós estamos no final do parnasianismo, né? Nós estamos com Bilac, com Olegário Mariano, tem até aquela poesia, você que sabe mais do que eu, sou um neófito, os sapos coacham os sapos, etc., que é uma tiração de sarro em cima do Bilac e tal. Bandeira, né? Bandeira, do Bandeira. Do Bandeira. E o parnasianismo tem muito a ver com a poesia francesa, que era o Ateneu, a coisa mais elegante para isso. Não é um contrassenso eles se vestirem de alta costura francesa para entrar no movimento de ruptura? Quer dizer, explica para mim isso. Quer dizer, os caras vão para lá, se vestem numa alta costura, já não é alta costura, para entrar no movimento de ruptura. Quando a alta... a coisa do galicismo, do francês, é o chique no Brasil. Por que isso significou uma ruptura? O modernismo brasileiro teve dois momentos, assim. No primeiro momento, isso quem diz é o professor Eduardo Jardim, da PUC, daqui do Rio, que é um grande especialista em modernismo e especialmente em Mário de Andrade. No primeiro momento, ali talvez entre 17, né, da exposição da Anitta, até mais ou menos 23, 24, a maior preocupação dos modernistas era se atualizar em relação ao que se fazia na Europa, tá? Não tinha muito ainda a consciência da busca da identidade nacional, da brasilidade. A partir de 23, justamente quando Tarsila e Oswald vão para Paris, conhecem o Blaise Cendrars. O Blaise Cendrars, poeta franco-suíço, né? Poeta moderno que também esteve na Primeira Guerra Mundial, como quase todos os homens europeus do século XX, os que sobreviveram. Oi? Oi? Ele perdeu um braço. Perdeu um braço na guerra, exatamente. A partir desse momento, que eles têm contato com a Tarsila, especialmente, né? Tem contato com a arte moderna europeia, as vanguardas artísticas e tal, eles percebem que era necessário investir justamente na ideia da identidade nacional, da busca da identidade nacional. Então, o modernismo brasileiro, esse primeiro modernismo, ele tem são duas forças, né? Uma força de atualização, que é como se fosse uma antena, e uma força de enraizamento, que é justamente o desejo da busca e da procura da identidade nacional. Eu acho que essa é a chave interessante da gente pensar o modernismo, tá? Nessa dinâmica, não é só a atualização e não é só a busca da identidade nacional. E aí eu volto ao paradigma, digamos assim, do Robert Schwartz. Nós, como um povo colonizado, não tem como pensar a nossa cultura, a ideia de originalidade, eu acho que é uma falácia, entende? Eu acho que a originalidade da nossa cultura está sempre nessa dinâmica da busca de uma possível atualização. E aí, hoje em dia, a gente sabe que a atualização não está necessariamente na Europa, né? Aí está fazendo um corte brusco para 2021. A atualização pode estar em lugares mais díspares e mais internos possíveis do Brasil, né? Culturas africanas, culturas indígenas e por aí vai. Então, eu acho que, mas lá no início do século XX, para os modernistas, é nessa chave que eles começam a criar, né? É a busca da atualização, e para eles isso ainda estava na Europa, inclusive também para Mário de Andrade, tá? E
o desejo de enraizamento, quer dizer, aonde que está a nossa cultura original? Eles, né, assim, aonde é que está a matriz da cultura brasileira? Aonde que ela pode ser encontrada? Entende? Se a gente pensa o modernismo nessa chave, cai por terra a ideia de uma certa contradição pelo fato deles usarem alta costura francesa. Ao contrário, quer dizer, não ao contrário, mas ou então a gente pode olhar essa contradição como produtiva, como interessante. Não rechaçar a contradição, mas assumir a contradição como sendo nossa, sabe? Eu acho que aí é um modo mais interessante de ler o modernismo, entendeu? Por outro lado, acho que é importante dizer também que a gente tem que olhar para o quadro da produção do vestuário no Brasil no início do século XX, né? A Tarsila era uma mulher de elite. A Tarsila foi educada em francês. Tudo na educação da Tarsila veio de fora desde o primeiro momento da vida dela. A Tarsila, na fazenda, no interior, em Capivari, no interior de São Paulo, os legumes da sopa julienne vinham da França. Então, como é que você vai esperar que essa mulher, que foi educada em francês por uma preceptora belga, vá vestir roupa brasileira? Isso não passava na cabeça dela, compreende? É por isso que o caso do vestido écossais, que é o vestido xadrez, usado na primeira exposição dela individual, inserido na Estética Pau-Brasil, é muito interessante. Porque é aí que eles usam, não importa mais se é alta costura francesa, entende? Importa aquela roupa naquele momento, naquela ocasião, diante daquele quadro, naquele contexto, sabe? Por isso que eu acho que a busca da originalidade pode ser uma cilada, entendeu? Entendi. Eu ontem telefonei, mandei uma mensagem, falei com a Tarsilinha, que é a sobrinha da Tarsila. Ela já deu uma entrevista aqui para o canal. Eu estava extasiado com o seu livro e liguei para ela. Falei, Tarsilinha, você leu esse negócio aqui? Esse negócio é maravilha. Ela falou, amei, adorei. Ela conversou com você, não foi? Ela disse que rasgou os maiores elogios ao seu livro, maravilhoso. Eu soube que você tentou começar fazendo Oswald, Tarsila e quem mais que você tentou? O Mário. O Mário era um dandy, né? O Mário você tirou porque era mais difícil. O Mário era mais um classicão, era um dandy, era mais difícil brincar com essa inovação. O Mário eu tirei pelo seguinte: eu atrasei a minha defesa 1 ano. Eu tive bolsa. Então, assim, isso foi um problema. Né? Enfim, como bolsista, atrasar 1 ano é um problema muito grande para o programa de pós-graduação. O programa de pós-graduação perde pontos, né? A minha bolsa sanduíche, quando eu voltei de Paris, eu tive 6 meses só pelo tempo oficial para terminar o doutorado. Quando eu já estava atrasada 6 meses, eu ainda não tinha conseguido finalizar a tese. Foi um processo muito doloroso para mim terminar essa tese de doutorado. As pessoas que me conhecem sabem disso. E aí, em dezembro de 2019, eu já estava 6 meses atrasada e o Mário ainda estava na minha tese. Eu já tinha levantado muito material sobre ele, mas o que eu percebi, o que eu me dei conta é que a questão do Mário não é com a moda, não é com a alta costura. Eram 2 teses diferentes. Não é que o Mário é mais difícil, mas o Mário é outra tese, é outra questão que atravessa o vestir do Mário de Andrade, a aparência do Mário de Andrade. Se a Tarsila e o Oswald não têm a preocupação com a busca da identidade nacional na aparência, eles têm a questão deles é a representação de uma brasilidade,
por exemplo, no vestido Écossais. O Mário não. O Mário, ele tem a busca do vestir tropical. E isso é muito diferente da questão que atravessa a aparência do casal. Então, eu resolvi tirar o Mário. O Mário é o meu projeto de pós-doc. Isso quer te dizer, o Mário pode ser seu pós-doc, né? Sim, o Mário é meu pós-doc. Olha, quem entrou aí, não sei se você conhece, você está no Rio, é a jornalista Pétria Chaves. A Pétria é uma jornalista brilhante aqui da Band. Não sei se ela te entrevistou. Sim, ela me entrevistou, maravilhosa. Ah, ela te entrevistou, então eu não estou dando nenhuma ideia original para ela. É maravilhosa. Eu li, eu entrei no periódicos da CAPES para dar uma olhada o que é que tinha lá, e tem um artigo seu que é baseado muito no livro, né? E você me fala uma coisa que é fantástico. Você diz assim, quando eu estou falando de um vestido, de uma roupa, tem o real, tem o objeto, tem o pictórico, quer dizer, a foto daquele objeto, e tem como eu descrevo aquele objeto. Ou seja, você não teve muito acesso ao objeto real. Acho que as traças comeram a maioria desse objeto. Como é que você reconstituiu o vestuário deles? Pois é, essa é uma metodologia que eu usei na tese proposta pelo Roland Barthes no Sistema da Moda, em que ele faz essa distinção didática, né, metodológica mesmo, entre esses três tipos de vestuário. O vestuário, como você falou, o real, que é a roupa em si, né, o objeto, o vestuário escrito e o vestuário imagem. Né? Sem desconsiderar que a fotografia também é um objeto, né? Também é um artefato. Acho que é muito importante sempre lembrar disso. Quer dizer, fotografia não é imagem, né? Fotografia é objeto, mas ela propõe uma imagem. Então, o Barthes, ele faz essa distinção entre essas três estruturas de vestuário. Bom, quando eu comecei a tese e eu me dei conta de que havia poucas roupas da Tarsila do Oswald e do Mário de Andrade, eu falei, bom, o que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou resolver isso? E aí, então, esse problema de pesquisa, por conta da ausência do meu objeto, porque, na verdade, o meu objeto é a roupa, né? Não é a literatura, não são as artes visuais, é a roupa. Esse problema, na verdade, ele se transformou numa solução, porque aí eu comecei a pesquisar toda e qualquer referência à aparência dos três que me era possível alcançar. E isso, no fundo, é muito comum na pesquisa sobre indumentária e moda, porque a roupa é um objeto, especialmente no Brasil, a gente tem alguns acervos de indumentária muito relevantes, tá? Às vezes a gente acha que a gente também não tem nenhum. A gente tem. Museu Histórico Nacional, o Museu do Ipiranga, a Pinacoteca tem o vestido de noiva da Tarsila, está na Pinacoteca, o MASP tem um acervo de indumentária, a gente tem um museu na Bahia de roupas brancas, a gente tem a Casa da Era aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, a gente tem alguns, tá? Mas da roupa da Tarsila, do Oswaldo e do Mário, restaram pouquíssimas por uma série de questões, não só porque a traça comeu, mas porque havia a pouca consciência, né, da importância das roupas como um objeto de estudo. Então, a partir dessa distinção das três estruturas no vestuário, eu comecei a fazer assim, não que eu tenha criado, mas eu comecei a seguir esse método do cruzamento das fontes, né? Então, assim, tem um recibo em nome do casal, um recibo da Maison Paul Poiret em nome do casal, tá? Nesse recibo tem descrito o nome das roupas, o custo, a data da compra, tá. E aí, com o nome da roupa que está lá, eu pude localizar no acervo da alta costura, nos acervos da alta costura, aquela roupa especificamente. Então, eu já cruzei o vestuário escrito, que está no recibo, com a foto, né?
Porque no acervo da alta costura, eu tenho a foto com o nome. E aí, depois, por exemplo, tem um caso de uma roupa da Tarsila, que é o vestido flute, que ela usa na primeira exposição individual dela aqui no Brasil, que eu consegui. Tem o recibo com a data da compra e o valor e o nome. Tem a foto da Tarsila com essa roupa. E eu encontrei um modelo desse vestido no Victoria and Albert. Então, eu pude conciliar as 3 estruturas do vestuário, sabe? Isso é muito raro, na verdade, né? Mas houve esse caso, um caso na tese em que eu consegui conciliar as 3 estruturas. E por aí vai. E aí eu fui cruzando, porque na medida em que você vai cruzando a documentação e as fontes, as fotos vão ganhando outro sentido, elas vão ganhando outra dimensão. A gente tem outra perspectiva, né, sobre as fotos. Da mesma maneira, por exemplo, as referências discursivas à aparência. Na medida em que a gente vai cruzando as descrições da Tarsila com fotografias, com, enfim, o vestido de noiva, por exemplo, que sobreviveu, as roupas vão ganhando vida, né? Elas vão ficando em pé, digamos assim. Vamos lembrar, depois você vai analisar um pouquinho a roupa deles, né? Mas vamos lembrar que eles eram riquíssimos, né? O Oswald era um cara riquíssimo em São Paulo, a Tarsila tinha metade do estado de São Paulo, até que em 29 quebrou a bolsa, etc. Mas eles se compraziam em gastar dinheiro, né? Eles tinham uma coisa assim de um cuidar. Isso não era muito diferente de como os pares deles, quer dizer, você fala do grupo dos 5, a Anitta, o Menotti, que tem um livro do Juca Mulato, que ninguém mais lê hoje em dia, eles não eram muito diferentes das pessoas com as quais eles conviviam? Não eram muito snobbish, assim, perto das pessoas que eles conviviam? Depende, né? Porque, assim, eles conviviam com Olivia Guedes Penteado, que era riquíssima também, né? Conviviam com Paulo Prado, que também era riquíssimo, né? Na verdade, o menos rico, o burguês, era o Mário de Andrade. Uhum. A Anitta também, né? A Anitta também tinha uma condição social. A condição social da Anitta Malfatti e do Mário de Andrade era parecida nesse sentido, né? Mas eu acho que quem se sentia diferente era o Mário. Existem cartas do Mário, por exemplo, para o Manuel Bandeira, em que ele reclama dos seus amigos modernistas na década de 20. Em que ele fala, esse povo não tem que trabalhar. Esse povo não trabalha, eles têm dinheiro, eles são ricos. Eu não, eu sou professora, eu tenho que escrever, eu vivo das minhas aulas, eu vivo da minha profissão, sabe? Então, eu acho que eu não acho que, assim, é claro que eles sempre foram apontados e identificados como muito ricos. Inclusive, o Manuel Bandeira também, que não era milionário, tinha questões com Paulo Prado, por exemplo. Ele se irritava com as idiosincrasias milionárias do Paulo Prado. O fato do Paulo Prado um dia apoiar uma revista, outro dia não querer mais saber. Quer dizer, uma certa leviandade, assim, um pouco leviano, né, na sua função de mecenas, o Paulo Prado, isso irritou profundamente Manuel Bandeira. Manuel Bandeira não compactuava muito com isso. Tanto que Manuel Bandeira pouco foi a São Paulo. É por isso, inclusive, que o Carlos Augusto Calil conseguiu identificar que aquela foto lá no Hotel Terminus não foi feita na Semana de Arte Moderna. Ela foi feita, né, em 1924, enfim. Então, eu acho que, de fato, eles tinham uma vida, assim... tanto que o Oswald, na verdade, o Oswald era muito gastão, né? Assim, eu acho que o Oswald gostava mais de gastar do que a Tarsila. É a minha leitura da coisa. Tanto que há cartas da Tarsila, por exemplo, para Dulce, que foi a única filha da Tarsila, uma carta de 1928, ou seja, antes da quebra da Bolsa,
em que a Tarsila já pede cuidado com os gastos. A Tarsila já diz, não gasta tanto, a gente vai conseguir equilibrar as nossas finanças, sabe? O Oswald, ele começa a empobrecer quando o pai morre, em 19, porque ele nunca foi capaz de gerar dinheiro. Ele é um capitalista, ele diz isso e todo mundo sabe, ele é um capitalista de péssima qualidade. Nesse sentido. Ele, de fato, nasceu para ser herdeiro, mas ele não nasceu para fazer render a fortuna, tanto que ele nunca conseguiu fazer isso, né? O pai morre em 19 e desde então ele não parou de empobrecer, né? A ponto de, no final da vida, bom, a gente sabe como é que foi o final da vida do Oswald, agora a Companhia das Letras publicou, né? O diário, até coloquei ali atrás. Sim. Você fala, e eu coloquei, eu fui achar a primeira edição, né, do Um Homem Sem Profissão do Oswald, né, que tem, eu gosto de primeiras edições, que tem o prefácio do Antônio Cândido, e ele diz que Oswald era um menino que queria adaptar a realidade aos desejos dele, que é como você o coloca, né? Você o coloca como meio brincalhão, meio bufão, meio o tempo todo brincando, né? E é muito bonito a forma como você coloca aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa. Depois nós vamos falar do chapéu coco aqui, que você disse que cada... né, esse é o chapéu coco inglês, não é? Bonito, de feltro. Que uma determinada roupa marca uma mudança social, marca um produto social. Acho que foi assim com a Mary Quant, com a mini saia. Tem essa história, né, do vestuário. E eu aprendi com você nesse livro, vou repetir, maravilhoso, que o terno é uma criação burguesa. Sim. Né? Conta um pouco para nós. As roupas marcam uma determinada transição social? Elas vão junto, vão a reboque de uma mudança social? Eu concordo totalmente com isso. Eu acho que as roupas, elas marcam uma transição e elas provocam uma transição ao mesmo tempo, né? Tá. O terno é o uniforme do homem burguês, né? E o terno vem da armadura medieval. É muito interessante isso, né? Porque, na verdade, a moda ocidental surge no final ali, no final da Idade Média, ali, na transição da Idade Média para a Idade Moderna, século XIV, século XV, quando há esse contexto das cruzadas e os jovens cruzados, quando retornam para a Europa embebidos daquela cultura oriental, da cultura árabe, né? Tá. A gente sabe que foram os árabes que preservaram a filosofia grega, né? Foram os árabes que ensinaram tudo que os europeus sabem. Eles aprenderam, né? Enfim, dos árabes e depois roubaram dos americanos. Então, nesse contexto em que eles retornam para o território que, na verdade, só se tornaria Europa futuramente, eles levam a aritmética, eles levam tecidos riquíssimos, e eles levam justamente o desejo de mudar. A roupa europeia, naquele momento, naqueles povos ali que a gente chama de povos bárbaros, porque foram eles que invadiram o Império Romano, vindos do norte, era uma roupa ainda muito simples, muito rústica, e não havia diferença entre a roupa masculina e a feminina. A gente está falando dos ricos, né? Os cruzados e falam, não, a gente não quer mais se vestir com túnicas sem forma, né? A gente quer usar roupas mais ajustadas. Então, nesse momento, no século XIV, no século XV, que é muito interessante pensar que isso que a gente conhece, que é o coração da cultura ocidental, começa a se formar aí. A poesia lírica, o retrato, começa um processo de individualização que vai dar no capitalismo, né? Na verdade. Que vai dar no Descartes, que vai dar num capitalismo.
Então, esse processo que vai dar no sujeito, ele está totalmente relacionado ao nascimento da moda ocidental, porque é esse movimento de individualização dos corpos, né? De separação entre os gêneros, entre o gênero masculino e o feminino, e de individualização cada vez mais aguçada, né? Como eu falei, como a gente pode ver na poesia lírica, no retrato e na roupa masculina e feminina e tal. Isso é um ponto. Depois disso, um outro momento importante é no final do século XVIII, quando há a Revolução Francesa, que por mais que a roupa do homem e da mulher ainda fosse assim, já houvesse uma distinção fundamental, quer dizer, lá desde o século XIV, o homem está usando calça e a mulher está usando saia, né? O homem usa o traje bifurcado e a mulher está usando o traje unívoco, tá? Não há separação visível das pernas das mulheres, mas a roupa do nobre, do masculino nobre, ainda era muito próxima da roupa feminina, no sentido de que os tecidos eram parecidos, os bordados, as cores, era seda, né? Enfim, tem um filme maravilhoso que eu amo, que é o Ligações Perigosas, do Stephen Frears, que eu acho que é de 88, 89. E eu sempre mostro isso para os meus alunos, quando eu quero falar do século XVIII, para eles entenderem que, por mais que fossem Ou roupas... Relações Perigosas? Relações Perigosas. Laclos. Oi? É da Charlotte Delaclos, é da escritora francesa, Relações Perigosas. É um livro epistolar do século XVIII. Da Charlotte Delaclos, Exatamente, Uhum. E depois teve essa versão do Stephen Frears, é maravilhosa. Depois teve uma atualização, acho que na década de 90, mas nada se compara. Relações Perigosas? É Relações Perigosas ou Ligações Perigosas? Acho que é Relações Perigosas. Relações Perigosas, depois alguém nos diz, mas é Charlotte Delaclos. E a primeira cena do filme é exatamente isso. É a Glenn Close e o Malkovich, a Duquesa e o Marquês se vestindo. E eles se vestem exatamente igual. São as mesmas camadas de roupa. A roupa é estampada. Eles usam peruca. Eles usam sapato. É tudo igual, na verdade. Né? Quer dizer, a roupa do nobre masculino é muito parecida ainda com a roupa da mulher da nobreza feminina. E a roupa do nobre privilegiava aquilo que a nobreza mais quis defender e quer defender até hoje, que é o ócio, né? É o privilégio do não trabalho, que é o que se contrapõe essencialmente ao burguês, né? O burguês bate no peito para dizer que ele conquistou aquilo tudo que ele tem, né? E o ter é um verbo essencial à burguesia. Então, o trabalho e o terno está relacionado também às religiões protestantes, né? A essa distinção de moral, da moral católica, que está vinculada à nobreza, à aristocracia europeia, e à moral protestante, que está vinculada desde o início à burguesia. Então, nesse momento, no final do século XVIII, Revolução Francesa, Revolução Industrial, início do XIX, o terno surge na figura dos dandies, especialmente dos dandies ingleses, né? Ainda vindo também de uma contaminação, digamos assim, essa palavra não é muito boa, mas vindo da roupa dos militares ingleses, né? Porque eles usavam a bota, eles usavam as calças compridas, né? As roupas dos homens no final do século XVIII ainda eram calções, ainda eram meia calça, né? É muito diferente do que entende hoje como um vestir masculino. E aí os burgueses, os dandies falaram: não, a gente não é, a gente trabalha, a nossa roupa vai privilegiar o movimento, a nossa roupa vai privilegiar a descrição, a nossa roupa vai privilegiar a virilidade, porque o terno é uma roupa ajustada que marca, né, a parte viril do homem, a pelvis do homem, ela enquadra, a casaca enquadra ali, né, a cintura do homem. O redingote dos aristocratas, ele era comprido até metade da coxa. Então, o terno surge nesse contexto de afirmação de uma nova moral, de uma nova classe social, que está relacionada lá atrás com os cruzados, com a roupa militar, e que depois esteve vinculada com a moral
dos protestantes, tá? E que, por fim, se consolida como a roupa do homem burguês, do homem moderno. Você Ficou tem confuso. o É muita nome do livro. informação. O nome do livro é Dangerous Liaison, Ligações Perigosas, da Charlotte Delaclos. Você tem razão. Uma coisa que eu acho que é legal você falar é que, como um casal que divide uma coisa em comum, o tempo todo está junto, planeja. O seu livro fala de 23 a 29, é isso? Quando eles estão juntos, é isso? Fala, como é que um casal desses apaixonado, como é que era a vida deles? Você curtiu muito essa vida dos dois, essa coisa de um ajudar o outro? Era um casal apaixonado antes da Pagu e de tudo acontecer? Era um casal totalmente apaixonado, por isso que eu e a Alice Santana, a editora que editou o meu livro, que bancou a publicação do meu livro na Companhia das Letras, a gente escolheu essa foto que estampa a capa do livro. Eu sempre amei essa foto deles dois. É uma foto em que, para além da Tarsila estar vestida com uma roupa do Poiré e o Oswald está usando um traje super original, eu amo essa foto porque eles estão muito juntos, assim, né? Eles estão bem próximos um do outro. E há outras fotografias do casal em que eles não têm esse gestual. Quer dizer, a gente também tem que lembrar que na década de 20 ninguém se abraçava para tirar foto, né? Assim, havia um código muito determinado, né, de proximidade dos corpos. Então, nesse momento, eles já estão casados, eles já assumiram a relação. Durante muito tempo, a relação deles foi uma relação escondida, porque a Tarsila ainda era oficialmente casada, mesmo ela tendo se separado no final da década de 1900, ela não conseguiu a anulação do casamento. Então, o Oswald já era uma figura um tanto quanto escandalosa. Então, ele... né? Ele era um pouco o segredo dos dois, a relação ali dos dois. Então, nesse momento, eles já assumiram plenamente a paixão deles, o amor, sabe? Eles foram um casal muito apaixonado um pelo outro. Foi fundamental a relação deles para a produção de cada um. Eles tiveram algumas produções em conjunto, não só a aparência um do outro, porque eu considero que a aparência deles é uma produção, né? Uhum. Foi uma produção compartilhada, na verdade, a aparência, especialmente a aparência da Tarsila. Mas o livro Pau Brasil, que é o primeiro livro, não é o primeiro livro de poemas do Oswald, mas é um livro muito importante, né, do modernismo brasileiro. A capa e as ilustrações são da Tarsila. A Tarsila fez ilustrações para o livro do Blaise Sandrá. Eles tiveram, por exemplo, um projeto de teatro em que a Tarsila fez os figurinos e o Oswald escreveu o texto. Quer dizer, o Oswald foi fundamental na consolidação da carreira da Tarsila como artista. Então, a relação deles, eu acho que a gente não pode querer que o Oswald seja um homem do século XXI, porque ele tinha lá as questões dele, ele era um homem, né, enfim, daquele tempo. Dentro disso, eu acho que ele foi um homem bastante moderno em algumas coisas e um pouco atrasado em outras. Ele teve alguns traços conservadores, inclusive politicamente, na década de 20, tá? Depois ele se torna o comunista que ele se tornou, mas na década de 20 ele era PRP, enfim. O Washington Luiz foi o padrinho do casamento deles, né? Ele não era do Partido Democrata. E a Tarsila era uma mulher do século XIX, a gente tem que lembrar disso, né? Ela era mais velha do que ele. Pelas cartas, pelas fotos, pelos depoimentos, o que eu vejo é que eles foram um casal muito apaixonado e a produção deles foi muito importante e foi muito rico nesse sentido também, sabe?
Eu acho que é claro que o final da relação foi um pouco trágico, assim como o final de muitas relações do modernismo brasileiro. Tá? Oswaldo e Mário brigaram e eles nunca mais voltaram a se falar. Isso é uma tragédia no modernismo brasileiro. A nossa cultura poderia ter tido outros rumos se isso não tivesse acontecido. Mas, de fato, o Oswaldo era uma pessoa, parece ter sido uma pessoa muito difícil, né? Ele brigou com todo mundo, na verdade, né? Depois a Tarsila casa ou tem um relacionamento com Osório César, que para psiquiatra é caro, porque ele era dentista e depois psiquiatra, e entra para o Partido Comunista, o Oswald também. E o teu livro traz uma coisa tão maravilhosamente melancólica, que é o ocaso dos dois. Quer dizer, você falar do Oswald não conseguir que os livros dele fossem reimpressos, o Rei da Vela, que era né, a obra teatral dele maior, não conseguir, da Tarsila vender seus quadros, né? Você fala dessa coisa melancólica dos dois. Eu acho que isso é um momento tocante do teu livro, não é? Eu acho também. Tanto que a gente começa assim, né? Isso foi uma decisão também da Alice, foi uma sugestão da Alice, porque a minha tese termina nesse tom melancólico, né? A tese, eu fui muito fundo, né, na minha pesquisa, inclusive eu fui até o Cemitério da Consolação, deixar flores, pedir licença e, enfim, senti um pouco ali aquela vibração dos três. O Mário ainda estava na tese. E quando eu cheguei no túmulo da Tarsila, eu fiquei fiquei impactada com a lápide, porque tem escrito na lápide da Tarsila, quero ser a pintora do Brasil. E aquilo me tocou. Eu não na hora eu não consegui entender muito bem porquê, e depois eu fui elaborando isso, e aí eu entendi que, primeiro, que a frase da Tarsila, a lápide está entre aspas, tá? Como se a Tarsila tivesse falado aquilo. Só que a Tarsila não falou exatamente essa frase. A frase da Tarsila é: quero ser a pintora da minha terra, né? Tá. Lembrando que Tarsila morreu em janeiro de 1973, no auge da ditadura militar. A figura da Tarsila, assim como a própria figura da semana, a própria imagem da Semana de Arte Moderna e da própria primeira geração do modernismo brasileiro, ela foi um pouco cooptada pela política institucional brasileira na década de 70, né? Todo mundo está falando disso agora, no centenário. Isso não deixa de ser verdade, né? Só que a semana não é só isso, né? A gente tem que lembrar. Então, a figura da Tarsila começou a ser a sensação que eu tive ao longo da minha tese, e aí eu concordo totalmente com a Sônia Salsten, que é uma professora de História da Arte da USP, em que ela fala exatamente essa frase. Ela diz: é difícil, às vezes, a gente ver a figura brilhante e interessante que foi a Tarsila do Amaral por baixo de tantos vernizes que foram colocados em cima dela, sabe? E quando eu vi quero ser a pintora do Brasil, sendo que a frase dela é quero ser a pintora da minha terra, aquilo me deu uma angústia, porque parece assim uma profecia que nunca vai se realizar, sabe? Quero ser não é eu fui, né? Quero ser não é eu sou. Quero ser numa lápide é um desejo que nunca vai se realizar. Irrealizável. Irrealizável, porque está numa lápide, né? E aí eu uso a imagem do trabalho, é um trabalho de Sísifo, né? Porque parece que quando ela está chegando lá, a pedra rola de novo, e aí ela tem que retomar, reiniciar um trabalho, né? Então, o meu maior desejo no meu livro, na minha tese, é que as pessoas possam entrar em contato com, na medida do possível, a realidade do casal. Quem, de fato, eles foram, né? E aí, o que eu quis foi oferecer o material para que cada um encontre a Tarsila que lhe cabe, sabe? Assim, o Oswald que lhe cabe.
entendeu? E eu acho que a roupa é um instrumento ideal para isso. É pela a roupa, o guarda-roupa, a própria imagem do guarda-roupa, né? Quer dizer, outro dia eu estava conversando com um amigo, eu falei, é Nárnia, né? A sensação que eu tenho é que eu entrei em Nárnia, porque o guarda-roupa ele pode ser um portal de abertura, né? Mágica, digamos assim. Então, assim, voltando um pouco mais para a realidade material das coisas, o fato é que a Tarsila e o Oswald empobreceram depois da década de 20. O Oswald caiu numa espécie de ostracismo na década de 40. De fato, o José Olímpio dizia, né, não vende Oswald, ninguém vai ler. E a Antonieta Marília tem um depoimento lindo da Antonieta Marília, que é a filha do Oswald, dizendo isso. Papai chorava porque ninguém queria ler. Foi uma tragédia para ele isso. Ele queria porque queria publicar que o Rei da Vela fosse encenado e ninguém queria encenar. Ele morre com esse amargor. A Tarsila tem uma vida trágica também, ela perde a neta, depois ela perde a filha, ela tem uma doença, ela fica numa cadeira de rodas, quer dizer, ela morre também empobrecida, mas justamente no bojo do cinquentenário começa a haver uma estratégia comercial de valorização das obras dos primeiros modernistas, né? E hoje em dia a gente sabe que a obra da Tarsila é uma das mais valiosas, né? Talvez a mais valiosa da arte brasileira, né? Então, essa sensação de afogamento dos dois, sabe? Essa sensação de enclausuramento que está um pouco na lápide, e que está também no quadro final da vida do Oswald, me dava muita angústia. Eu acho que é muito importante nesse contexto que a gente está vivendo, inclusive em torno dos debates do centenário da semana. Para mim, não importa, não vale de nada a gente discutir se ele não tinha isso, não tinha aquilo, eles eram isso, eles eram aquilo. O que importa é a gente olhar para a produção cultural brasileira e se apropriar do que de melhor a gente foi capaz de fazer, sabe? E aí é nesse sentido que eu acho que o modernismo ainda está aí para todo mundo. Tem muita coisa ainda a ser dita sobre o modernismo brasileiro. As fontes estão aí, as instituições de pesquisa estão aí. Tem muita carta, tem muita foto, tem muito material, tem muita imagem, tem muito quadro, para além do que está exposto, sabe? Eu acho que a gente tem que aproveitar essa riqueza que é a nossa produção artística e literária. Uma coisa olha, uma das coisas mais bonitas que eu li nos últimos anos, né? Esse livro. Carol, super obrigado, muito gentil. Eu aprendi muito com você, aprendi muito pelo que você escreveu, pela tua sensibilidade. A dona Meise Casarinho, ó, para a senhora, ó. Parabéns, maravilhosa mãe. Olha que filha que você tem, viu? Super obrigado, Carol. Super obrigado. Um beijo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau.